a falta de pontualidade das pessoas. Ninguém chega na hora. Não, mas você entrou na hora. É que eu não estava aqui, eu fui buscar um café. O que eu quero conversar com vocês é que eu acho que é até um ato de respeito ao outro a gente tentar ser pontual em tudo na vida. Comigo tudo bem, porque eu estou acostumado com as pessoas. Mas tentem ser pontuais, e eu vejo que os pais às vezes não são pontuais também. E tentem conversar até com os pais. Pontualidade é um valor. Eu acho que faz parte da... Sei lá, para mim, tudo bem, existe atrasar. Em 2019, eu atrasei 2 vezes para ir dar aula. Eu atrasei 2 vezes. Nas 2 vezes que eu atrasei, eu perdi o meu relógio não despertou. Eu estava muito cansado e acabei não despertando. Isso acontece, mas é 2 vezes em um ano. Eu tenho colega que entra na escola na hora que dá o sinal. Os meus alunos podem até me achar Caxias, mas a aula começa aqui em Muzambique 1h da tarde. 12:55, pode ter certeza, eu estou na escola. Eu não chego 1 minuto atrasado em nenhum compromisso da minha vida. Vocês podem ver que a aula do Podemos, quem vinha no Podemos presencial, o Bruno aí assistiu muitas aulas, ele nunca ouviu falar de eu atrasar, tá? Ah, pode acontecer? Pode. A gente perde a hora. Isso acontece. Agora, as pessoas... Você viu? Eu dei uma bronca no Samuel esses dias, porque o Samuel colocou o despertador dele. Sabe para que hora que o Samuel colocou o despertador dele? Para 5:02. A aula começa às 5. Eu sei que tem umas coisas que a gente não gosta, sabe? E a gente chega atrasado de propósito. Por exemplo, para a reunião da Câmara Municipal de Muzambique, eu vou lá assistir como participante público. Eu não vou na hora porque eu não aguento aquela enrolação do início. Fica lendo carta e tudo. Então, eu vou chegar atrasado de propósito. Muita gente pode falar, o Otávio fala um monte de enrolação no começo da aula. Não vou me atrasar para não ficar ouvindo as lorotas que ele fala. E desculpa às vezes dar essa bronca, sabe? Mas eu acho que essa bronca é importante, tá? Eu estou dando bronca nos pontuais. Os que estão atrasados nem chegaram, tá? Hoje eu vou falar de probabilidade, tá? Tem várias maneiras de abordar a probabilidade. E vou fazer uma confissão para vocês. É a matéria que eu tenho mais dificuldade de dar aula de todo o ensino fundamental. Ah, Otávio, você não sabe probabilidade? Não, eu sei probabilidade. Eu, em geral, acerto todas as questões de probabilidade. Meu problema é organizar na minha mente um jeito de dar aula de probabilidade. Tá? Então, eu fiz uma cola para eu dar uma boa aula de probabilidade. Tá? Ontem eu tive que assistir uns vídeos. Então, essa é uma aula bem preparada e, mesmo assim, pode não sair tão boa quanto as outras. Tá? Então, o que acontece? Tem matérias que eu tenho o roteiro prontinho na cabeça. Essa de probabilidade é mais complicado, tá? É um assunto difícil de abstrair na minha cabeça, tá? Então, eu afeto meus alunos. Tem um aluno chamado Felipe, que ele é muito bom em matemática, ele está morando no Ceará. Ele ganhou uma bolsa numa escola do Ceará e ele foi para o Ceará. É conhecido de alguns de vocês. O Felipe, ele tem... Como é o nome? Felipe. Você não conhece, Aldir. O Felipe está no Ceará. O Felipe, ele tem dificuldade em contagem, quer dizer, herdou de mim, sabe? Herdou de mim a dificuldade em contagem. Então, a minha dificuldade maior é a parte de contagem. Se você pegar qual a área da matemática básica do ensino fundamental você tem dificuldade, Otávio? Contagem. Se falar assim, aritmética, álgebra, geometria, estatística, ok. Matemática, probabilidade, eu tenho dificuldade. Mas vamos começar essa aula falando alguns temas bem interessantes. Primeiro, eu quero conversar com vocês um tema, algumas palavrinhas. O que significa acaso? Professor. Oi. Desculpa pelo atraso, professor. É por causa que eu vim aqui na escola entregar o livro que eu tinha que entregar aqui no Pedro II. Aí eu tô voltando pra... Na verdade, eu tô indo no supermercado agora. Supermercado.
Tranquilo. Ontem eu pensei no negócio do Pedro II e ia te falar, esqueci. Então, ó, por Professor, exemplo, caso é um conjunto de possibilidades, é isso? acaso é um conjunto de possibilidades? Não. O que é o acaso? Ah, acaso. Eu escutei caso. Não, é acaso. Caso é aquilo. Casos de família, sabe? Daqueles programas da Record. Não, não é caso, não. É acaso. Não é Acaso é um tipo. evento aleatório? E Isso. quase, Gabriel. O Gabriel deu um chute na trave. Falou: o acaso é um evento aleatório. Mais ou menos. O acaso é uma coisa que acontece sem que a gente possa prever. Já viu aquela música do Titãs? O acaso vai. Como é que é? Eu só sei o acaso vai. Chama epitáfio. Epitáfio é aquela frase que você põe no túmulo, né? O acaso vai me proteger quando você andar distraído. Acaso tem a ver com sorte, tá? Acaso, por exemplo, tem coisas que são ao acaso. Por exemplo, que dia eu vou morrer? Não sei. Espero quando eu tiver 115 anos. Isso vai depender do acaso, entendeu? Se eu vou ganhar na Mega Sena, depende do acaso. Se eu botar o nome de vocês num papelzinho e sortear, depende de um acaso. Quando você está assistindo um programa de televisão, tipo um Celso Portiolli, tem aquelas provas malucas, sabe? Ou mesmo Big Brother, a prova do anjo. Tem prova que depende da sorte, né? O cara tem que ter da sorte ou da habilidade. Mas tem prova que você vai... A prova que você vai... Depende só da sorte, tá? Então, teve sorte, ganhou. Entendeu? É igual no último Big Brother. A Juliette era a favorita do público, mas não tinha habilidade para nada. Ela perdia todas as provas. E ela só ganhou a prova que dependia de sorte. Então, se não tivesse sorte, ela não ganhava. É igual eu. Eu não gosto de videogame, acho que porque eu era muito ruim. Eu perdi de todo mundo. No Street Fighter, eu só jogava com o Blanca porque eu ficava apertando o botão e ele ficava dando choquinho. E eu não conseguia fazer mais nada. Eu não conseguia fazer o Hadouken, nem o Papai Fred Krueger. Já viu aquele Papai Fred Krueger? Eu não conseguia fazer aquilo. Porque eu era muito inábil para jogar os jogos. Eu era ruim em tudo, entendeu? Eu só sabia jogar jogo que tinha um botão. Então, o acaso é a sorte, tá? A sorte. Não depende, vamos supor que eu vou jogar um jogo que eu não preciso ser bom ou ruim para ganhar. Então, por exemplo, jogo de Otelo não depende do acaso, tá? Vou dar um exemplo que não depende do acaso. O Brasil vai jogar um jogo de futebol com Samoa Ocidental. O que vocês acham que é mais provável acontecer? Brasil versus Brasil Samoa. venceu. Brasil vencer. Não depende do acaso, entendeu? Então, o acaso não vai interferir nisso. Agora, ganhar na Mega Sena depende do acaso. Depende do acaso. Certo? Depende. Lipe, não vamos ficar distraindo, não, Lipe. Presta atenção na aula. Outra coisa que depende um pouco do acaso, nem tanto, é a previsão do tempo. Vai chover amanhã? Tem previsão de tempo, lógico. A previsão do tempo, ela existe. Você consegue prever o que vai acontecer amanhã, se vai chover ou não vai chover. E eu não acredito em previsão do tempo. Tem gente que acha que previsão do tempo é igual horóscopo. Previsão do tempo é baseada em ciência. Horóscopo é lorota que a galera inventa lá, tá? Então, previsão do tempo existe, mas pode ter algum efeito que altere. Pode acontecer, sei lá, um evento climático não previsível que mude tudo, cair um meteoro pequeno na atmosfera e mudar tudo, certo? Não sei se vocês ouviram falar na teoria do efeito borboleta, que diz que uma borboleta batendo as asas em Tóquio pode virar uma tempestade em Nova York. O efeito borboleta foi criado por um cara chamado Lorentz, que foi o criador da teoria do caos. Então, a teoria do caos mostra que existe o caos na matemática, é um modelo matemático
que mostra. É muito complicado, sabe, Vitor? Eu não consigo explicar aqui de forma simples, porque nem eu entendo as equações. Os equações diferenciais parciais, que é um negócio que você não estuda nem na faculdade de matemática. Você teria que fazer um mestrado ou um bacharel numa USP ou numa Unicamp para você saber uma equação diferencial parcial. Existe equação diferencial ordinária e existe equação diferencial parcial. Pra você ter uma ideia, na Olimpíada de Matemática do Ensino Superior não cai equação diferencial parcial, só cai equação diferencial ordinária, porque equação diferencial parcial é uma coisa bem complicada. E tem muitas variáveis, não é uma equação com duas variáveis, não. Às vezes é uma equação com 10, 15 variáveis. Por isso que chama teoria do caos. Então não dá para prever. Bom, então o acaso é uma coisa que não depende, não há um critério objetivo sem um critério para acontecer. Sem um critério objetivo para acontecer. Presta atenção, tem gente que talvez não entenda isso e possa fazer muitas confusões, tá? Agora, eu quero dar um termo matemático. O que é um experimento aleatório? O que é aleatório? Aleatório é uma palavra em moda, né? Quando eu comecei a dar aula, ninguém sabia o que era aleatório. Hoje, com a internet, todo mundo fala essa palavra aleatório, sabe? Às vezes eu presto atenção com algumas palavras que eram pouco conhecidas, todo mundo sabe, tá? Aleatório é assim, tem quase a ver com acaso, tá? É uma palavra mais técnica do que acaso. Aleatório é uma coisa que não tem regra, mais ou menos, tá? Aleatório, em inglês, é random. Então, tem gente que traduz como randômico aleatório, tá? Otávio, eu acho bonito usar randômico. Não use randômico, tá? Randômico é considerado um anglicismo, é um vício de linguagem. É errado? Não, mas é feio, tá? Uma vez, um aluno se você convive com pessoa do interior de São Paulo, tem gente que fala, eu vou ponhar alguma coisa aqui. E você acha o ponhar muito feio. Mas o ponhar não é errado, é só feio. O pessoal do interior de São Paulo usa. Então, falar randômico é a mesma coisa que falar, eu vou ponhar isso aqui. Tá? É um preconceito linguístico? Olhos de quem vê. Não. Hã? A beleza está nos olhos de quem vê, ou melhor, dos que ouvem. Não, mas o randômico é considerado um pedantismo, tá? É uma barbárie, porque existe uma palavra bem clara em português, que é o aleatório, tá? E o randômico, ele é usado como uma tradução incorreta e virou modinha. Então, tente evitar randômico, porque tem Random Access Memory, a memória RAM, memória de acesso aleatório. E a gente fala memória de acesso randômico. Principalmente o pessoal da área de informática. Me irrita, dói o meu ouvido. Tá? Dói o meu ouvido. Tem essa palavra. Igual dói o meu ouvido quando a minha diretora fala, nós vamos realizar semana que vem um evento. Nós vamos passar nas salas para avisar os alunos. Entendeu? Isso é o gerundismo, é errado. Nós passaremos na sala. Nós realizaremos. Então o pessoal não sabe falar português. Então eles falam essas coisas desse jeito, é muito feio, dói o ouvido. Então o que é um experimento aleatório? O experimento aleatório é um experimento que depende do acaso. É um experimento que depende do acaso. O resultado pode se repetir ou não. Certo? Deu para entender? Por exemplo... Mas dá para seguir. Então, por exemplo, um remédio funciona para uma determinada doença, eu vou fazer um experimento. Isso não é aleatório, né? Porque o remédio pode ser que funcione, pode ser que não funcione, pode ser indefinido. Mas, por exemplo, o que não o que é um experimento aleatório? Jogar um dado. Concorda? Jogar um dado é um experimento aleatório? Sim. Em qualquer circunstância, até se você botar um pezinho para o dado sair mais o número 6, é um experimento aleatório.
o fato de ter mais chance de sair uma coisa ou outra não significa que o experimento não seja aleatório, tá? Jogar uma moeda, experimento aleatório, certo? Eu coloquei o nome de vocês num saquinho e vou sortear um. Mesmo que o Lipe tenha colocado 10 papelzinhos com o nome dele. É um experimento aleatório. Certo? Ok? Certo. Experimento aleatório é aquele que depende só da sorte. Depende do acaso. Pode ou não se repetir. O que não é um experimento aleatório? A nota que você tira numa prova que você fez sem chutar. Se eu der uma prova para vocês, sem só as alternativas, tem uns alunos que faz isso. Tem aluno, eu juro, eu não consigo entender. Chega aquelas provas de governo, o aluno marca qualquer alternativa e entrega, ele nem lê a prova. Você dá o gabarito para ele, fala, não precisa dar prova não, professor, só o gabarito. Aí o aluno vai marcando qualquer coisa, certo? Ou coloca uma letra só. Isso é aleatório. Mas se você leu, estudou, isso não é aleatório, concorda? Um time ganhar do outro não é aleatório, certo? Imagina o cara ser sortudo demais e conseguir gabaritar a prova só chutando. Não, isso é quase impossível, mas existe ainda. Existe essa possibilidade. Outra coisa que não é aleatório, você arrumou uma namorada. Isso não é um experimento aleatório, você arrumar uma namorada. Porque você vai lá e você escolhe quem você vai namorar. Mesmo que você estiver lá no Tinder, você joga um negocinho assim para frente ou para trás, você escolhe. Então não é aleatório. Uma eleição, certo? Uma eleição não é um experimento aleatório, certo? Então, deu para entender o que é um experimento aleatório? Sim. Agora eu vou dar uma outra. Eu estou usando aqui a abordagem de Kolmogorov, tá? Professor, se eu cair, professor, é por causa que eu acho que já tá 2%. Ah, não, tá 2%. Eu li, tudo bem. Tá 2%. Agora eu estou usando um conceito mais técnico, tá? Quem nunca estudou conjunto no ensino fundamental, o professor ensinou de modo diferente, tá? Aí eu aprendi probabilidade de outro jeito. É muito provável, então presta atenção. O que é um espaço amostral? Alguém sabe? É o número de possibilidades? Os eventos possíveis? Mais ou menos. Velho, eu tava na... Não, deixa, vou não falar que tá na ponta da língua, não. Isso é horrível. Espaço amostral é um conjunto. Sabe aquele conjunto que a gente estudou, união, interseção, pertence ou não pertence? É o conjunto de todos os resultados possíveis. É o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Isso é o espaço amostral. Certo? Então vamos entender o que é o espaço amostral. É o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Tá? Por exemplo, arremessar um dado. Qual é o espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 6. Se o dado for cúbico, claro. Arremessar uma moeda. Qual é o espaço amostral? Cara ou coroa? Eu sortear algum de vocês aí, mesmo que o Lipe tenha colocado 2 papeizinhos, 10 papeizinhos, é o nome de cada um de vocês, certo? Deu para entender o que é um espaço amostral? Sim. Então, é o máximo de possibilidades que eu posso ter, é isso? O máximo Não, de casos? é um conjunto, tá? Espaço amostral é um conjunto, não é o máximo, tá? Tem que entender que espaço amostral é aquele conjunto da união e interseção, tá? Mas Okay? eu não vou ter o máximo, tipo, espaço amostral de um dado seria 6, porque tem 6 lados, eu tenho 6 porque de resultado. Não, espaço amostral não é 6, tá? Eu vou até adiantar um negócio para tirar essa confusão. Espaço amostral não é 6, tá? Você está confundindo e essa confusão é muito importante da gente tirar ela. Vamos lá. O espaço amostral, a gente realmente faz esse símbolo aqui, tá?
esse símbolo aqui. Isso aqui não é aquele amigo do Bob Esponja, não, tá? Sabe aquele amigo do Bob Esponja que é absurdo? Como é que ele chama? Lula Molusco. Lula Molusco. Não é o Lula Molusco, tá? Isso aqui é a letra ômega, tá? Maiúsculo. É o símbolo do espaço amostral. O espaço amostral de arremessar um dado cúbico de 6 faces, né? Se é cúbico, tem 6 faces. É isso aqui. Não é 6. Isso aqui é diferente de 6. É um conjunto, tá? Você pode falar que o número de elementos desse conjunto é 6, mas isso é outra coisa. O número de elementos não pode se confundir com um conjunto, tá? Ok? Certo? Então, esse Lula Molusco aí é o ômega, tá? Então, é o conjunto de todos os resultados de um experimento aleatório, tá? Deu para entender o que é espaço amostral? Deu. Sim. Agora eu vou passar para uma outra palavra técnica. Nós aqui, ó, aqui eu falei uma palavra da vida real, acaso, tá? Eu fui no shopping e encontrei meu pai por acaso. Experimento aleatório e espaço amostral são termos da matemática, certo? São termos da matemática. Tá ok? Espera aí que eu preciso ver a pergunta do Matheus que ficou para trás. Matheus perguntou, existe hierarquia entre a aleatoriedade? Tipo, se eu escolher algum número complexo, tem maior aleatoriedade que eu escolher o número real, por exemplo? Matheus, o que você está falando aí o que é aleatoriedade? Tem uma palavra técnica para aleatoriedade, qual que é? Quem sabe? Quem tem um palpite do que seria aleatoriedade? Vamos te falar o seguinte, a quantidade de elementos do número complexos é o mesmo do número reais, tá? Então, isso que você está falando é um outro assunto. Probabilidade. O que você chamou de aleatoriedade é probabilidade. Mas só explicando um negócio para você, ô Matheus, que não tem nada a ver com isso, vou até apagar. É o seguinte, o número de elementos do conjunto dos números naturais é igual ao número de elementos do conjunto inteiro, que é igual ao número de elementos do conjunto racionais, tá? Esses conjuntos aqui são chamados de conjuntos comensuráveis ou conjuntos discretos. Esses conjuntos são comensuráveis. E existe o conjunto dos números reais, que tem o mesmo número de elementos que o conjunto dos números complexos, que tem o mesmo conjunto de elementos de qualquer intervalo da reta, por exemplo, entre 0 e 1. Tá? Esses conjuntos são incomensuráveis. Tá? Então, Matheus, você está aí, Matheus? Então, o número de elementos disso aqui é um infinito pequeno, que a gente chama de Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico 0. E o número de elementos aqui é Aleph 1. Tá? Então, o número de elementos é Aleph 0 elevado a 2. Não. O número de elementos de Aleph 1 é igual a 2 elevado a Aleph 0. Certo? Matheus, você está aí? Matheus não responde. Então, isso aqui, Matheus, são chamados de números transfinitos, tá? E quem inventou isso foi um cara chamado Cantor. Tá? É os números transfinitos de Cantor. Tá? Então, o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais é o menor infinito possível. Tá? E os números reais, os complexos, é o infinito do infinito. Mas isso não tem nada a ver com probabilidade. Tá? Não, é muito complicado você falar em probabilidade com conjunto infinito. Tá? A probabilidade, você fala de conjuntos finitos. Por exemplo, eu tenho todos os números reais. Qual a probabilidade de eu sortear o número 1? Tchau, Fernanda. Por quê? Se eu tenho todos os números naturais, qual a probabilidade de eu sortear o número 1? Qual que é? 0. É 0? Sim. Se você tem um conjunto infinito, a probabilidade de sortear um número é 0. Então, não vamos falar disso agora não, para não confundir. É 0, certo?
Bom, vamos explicar agora o que é evento. Evento simples. Eu não sei se eu explico evento primeiro ou evento simples. Vamos explicar evento simples. O que é evento simples? Evento simples. Ah, eu sei que é evento simples. É a festa de barraquinha do meu bairro. É um evento muito simples. Eu tava pensando nisso. Tem quentão frio, certo? E por causa da pandemia é pior. Tá, bom. Não, evento simples é cada um dos elementos do espaço amostral. Cada um dos elementos do espaço amostral. Certo? Então, o que é um... Eu tenho espaço amostral aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem só esse espaço amostral, não, tá? Espaço amostral é qualquer coisa, podia ser os alunos que estão aí. Sair 3 é um evento simples. Eu posso dizer que 3 pertence a esse espaço amostral. Pertence porque é uma relação elemento-conjunto. Deu para entender o que é um evento simples? Deu sim. Tá. Evento simples ou elementar, tá? Agora, existe uma outra palavra que chama evento, e essa é mais técnica. Eu estou usando a abordagem de probabilidade de um russo chamado Kolmogorov, tá? O Kolmogorov que inventou essas notações, tá? Existe a probabilidade Laplace, depois eu falo sobre ela, tá? O que é um evento? Um evento é cada subconjunto do espaço amostral. Quantos subconjuntos tem esse espaço amostral aqui? Quantos subconjuntos tem esse espaço amostral? Quem lembra quantos tem? Importante. 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. Tem 64 subconjuntos. Cada um desses subconjuntos é um espaço amostral. Então, vamos chamar de A. Eu quero sair número par. Sair um número par é um evento. Certo? E esse evento está contido no subconjunto. Eu estou falando de dado, mas pode ser qualquer coisa. Tá? Então, um evento é um subconjunto do espaço amostral. Já um evento simples é cada elemento do espaço amostral. Vamos falar, Otávio, mas é diferente esse jeito que você está ensinando probabilidade para nós. Eu estou usando a probabilidade do Kolmogorov. Não estou usando E Kolmogorov não é nome de uísque, não, tá? É o nome de um russo, tá? Chega no bar, me dá uma dose de Kolmogorov. Não, é o nome de um russo. Era nome de cachaça, né? Tá? É um russo que inventou essa ideia. Até agora, ok? Agora, vamos lá. Eu vou falar agora para vocês de espaço amostral equiprovável. Eu não queria falar de frequência relativa, tá? Não vou falar de frequência, não, mas equiprovável, não. Equiprovável. O que é equiprovável? Certo? Por exemplo, num jogo de futebol, tá? Num jogo de futebol, Brasil versus Samoa Ocidental. Os dois têm a mesma chance? Eu trato de um evento equiprovável? Sei lá. Vai que o Brasil tá melhor, ele joga melhor. Não é equiprovável, por quê? Porque um evento tem a mesma chance não tem a mesma chance de acontecer que outro. E ainda não defini o que é probabilidade, então não dá para falar de probabilidade. Eu teria que falar o seguinte: como é que eu sei que o espaço amostral é equiprovável? Eu testo esse espaço amostral muitas vezes e faço uma estatística e analiso a frequência relativa do evento, ou seja, a porcentagem de vezes que aquilo aconteceu. Tá? Se essa porcentagem for igual para todos os casos, eu tenho espaço amostral equiprovável. Ou seja, eu joguei o dado 500 vezes. Vai sair 1/6 das vezes 1, 1/6 das vezes 2, 1/6 das vezes 3, 1/6 das vezes 4,
1/6 das vezes 5, 1/6 das vezes 6. Entendeu? Isso é o espaço amostral equiprovável. Ou seja, todos os eventos possuem a mesma chance de acontecer, tá? Todos os eventos têm a mesma frequência relativa. Então, não estou falando de probabilidade ainda. Todos os eventos possuem a mesma chance de acontecer. Então, jogar uma moeda, os dois lados é um espaço amostrável equiprovável, porque tanto cara ou coroa tem a mesma chance de cair, né? Se for uma moeda homogênea, sim, certo? Uma moeda honesta, que eles chamam, sim. Então, o que é um espaço amostral equiprovável? Tudo tem a mesma chance de acontecer. É muito importante esse conceito, porque tem pessoas... Sim, Matheus, você teria que ter. Mas para a gente entender se o espaço amostral é equiprovável, você pode analisar, claro, de forma subjetiva, tá? Agora, tem que tomar muito cuidado, porque, vamos supor, naquela definição de probabilidade que vocês aprendem na escola, casos possíveis e casos favoráveis. Qual a porcentagem de chance de eu ganhar na Mega Sena? Você sabe da tua vida que é quase nada, concorda? Concorda que é quase nada a chance de ganhar na Mega Sena? É 1 em 50 milhões. Mas eu podia pensar assim, qual a chance de eu ganhar na Mega Sena? São 2 casos possíveis, ganhar ou não ganhar, concorda? Eu posso ganhar ou não ganhar. Só tem essas 2 possibilidades. Então, 2 possibilidades. Ganhar é 1 em 2. Tem 50% de chance. 1 sobre 2 é 50%. 50% de chance de ganhar na loteria, certo? Qual é o erro do meu raciocínio? Qual foi o erro do meu raciocínio? Eu usei... Considerar as outras pessoas? Não, não é isso o meu erro. Vamos lá. Eu jogo na loteria. Tem 2 probabilidades. Eu ganhar ou não ganhar. 2. Casos favoráveis, 2. Casos possíveis, 2. Ganhar é 1. 1 sobre 2. 50% de chance de ganhar. Aonde está o erro do meu raciocínio? Não, tem 2 casos só ganhar e não ganhar. São 2 possibilidades. Ganhar, não ganhar. As chances não são iguais, de não ganhar é maior. Exatamente. Eu estou usando o espaço amostral que não é equiprovável. Tá? Eu posso usar qualquer espaço amostral. Ganhar e não ganhar é um espaço amostral. Só que não é equiprovável. Certo? Eu posso mudar para outro espaço amostral, que é as possibilidades de jogo. São 50 milhões. Aí muda de negócio. Aí é um espaço amostral equiprovável. Entende a diferença do que é um espaço amostral equiprovável e do que é um espaço amostral não equiprovável? Tá? Se não, E outra coisa, a gente vê muito erro assim em televisão. Eu queria trazer para vocês uns livros para mostrar. Tem um livro ótimo que fala sobre matemática e crime, de como os advogados distorceram a matemática para ganhar. Tá? É muito legal isso. Tá? Tem um caso, inclusive, que eu não vou explicar agora, porque ele é muito complicado, mas eu posso falar outro dia sobre ele, que é a chamada falácia do procurador. Vocês já ouviram falar nas Kardashian? Já ouviu falar nas Kardashian? Não conhece as Kardashian? As Kardashian são famosas. Acho que a Kim Kardashian é uma das 10 pessoas mais seguidas do mundo no Instagram. Mas você vai falar, o que a Kim Kardashian tem a ver com a probabilidade? Bom, se vocês não sabem sobre a Kim Kardashian, tem uma série no Netflix chamado The American Crime Story. Vale a pena se assistir a primeira temporada. The American Crime Story. E tem as Kardashian nesse filme. E é legal. Esse filme fez sucesso porque tem as Kardashian. Nossa, mas o que as Kardashian tem a ver com crime? Alguém sabe o que as Kardashian... Kim Kardashian, é uma das pessoas mais famosas do mundo. Né? Ela tá no Instagram, ela tem mais seguidor que a Anitta. Pra você ter uma ideia. Hã? Pack do pé. Não entendi nada que você falou. Pack do pezinho. Entendi nada. Alguém sabe? Alguém assistiu aí The American Crime Story? Tá.
Deixa eu contar por que imagens mais 18? Pessoal, não vamos distrair com coisa que não tem nada a ver, a menos que todo mundo consiga entender, pelo menos eu, certo? Mas professor, como é que ela é enriquecer assim? Tipo, como é que ela tem vários seguidores de dia pra noite? Pack do pé. Não é do dia para noite, não. Entendeu? Não é do dia para noite, não. Tem toda uma história. Entendeu? A Kim Kardashian tá aí há muitos anos. Não é do dia para noite. Entendeu? Ela é uma das pessoas mais famosas do mundo. Se você pegar quem tem lista de pessoas com mais seguidores no Instagram, vamos lá. Pessoas mais seguidas no Instagram. Vamos ver. Pessoas mais seguidores no Instagram. Vamos lá. Aí tá lá. Jennifer Lopes, Neymar. Não, tá tudo fora de ordem. Vamos ver, agosto de 2000. Então, tá lá, os 10 maiores. O maior é o Justin Bieber. Depois é Beyoncé, Lionel Messi, tá fora de ordem. Kim Kardashian. Kim Kardashian tem nada menos que 241,4 milhões de seguidores. Ela é a 7ª. Só para você ter uma ideia, mais seguido que ela no Instagram só tem a Selena Gomez, a Kylie Jenner, a Ariana Grande, o Dwayne Johnson, o Cristiano Ronaldo e o próprio perfil Instagram. Não, o perfil que tem mais seguidor é o próprio Instagram. Tem 411,1 milhões de seguidores. Depois o Cristiano Ronaldo. Depois é o Dwayne Johnson. Depois a Ariana Grande. Depois a Kylie Jenner. Depois Selena Gomez. Depois a Kim Kardashian. Kim Kardashian é a 4ª pessoa mais seguida do Instagram. Bom, o que tem a ver a Kim Kardashian com essa aula? Existe a Kim Kardashian ficou famosa porque o pai dela foi advogado de um jogador de futebol chamado O.J. Simpson. O O.J. Simpson, ele foi acusado de matar a mulher e o amante da mulher, tá? O O.J. Simpson era um jogador de futebol americano muito famoso. A gente não tem... Não, é O.J. Simpson. O O.J. Simpson, ele era... Lembra, não teve o caso do goleiro Bruno? Lá teve um caso do goleiro Bruno, um goleiro muito mais famoso que o goleiro Bruno, que era um astro do futebol americano. E ele foi acusado de matar a mulher e o... Não, para de fazer graça com coisa que distrair, senão você atrapalha, Lipe. Não faz isso, não. Então ele matou a mulher e o amante. Acontece que o advogado dele conseguiu fazer ele sair livre usando um truque de probabilidade. Muito interessante. Esse truque de probabilidade é chamado a falácia do procurador. E ele foi absolvido. O mundo inteiro ficou indignado e com vergonha. Tanto que depois ele entrou num esquema lá, umas tramóia, que não fez mal para ninguém, e o juiz botaram ele na cadeia. É só para vingar do que ele fez, né? Porque, na realidade, ele não foi preso pelo assassinato da mulher. E ele usou das probabilidades. Se vocês assistiram o American Crime Story, conta toda essa história e mostra as falhas. O pai das Kardashian era um dos advogados, o pai da Kim Kardashian era um dos advogados do O.J. Simpson, tá? Se você for na internet, o padrasto dela, lá tem Kardashian também, não é o padrasto, não. É o pai. O pai foi advogado do O.J. Simpson. E na época que ele era advogado do O.J. Simpson, ele ficou muito famoso nos Estados Unidos. E as filhas dele começaram a aparecer. E a Kim Kardashian é uma das filhas dele, tá? E o legal do American Crime Story é que eles põem as Kardashian lá, né? Então, é muito legal a falácia do procurador. Então, ele enganou as pessoas usando probabilidade para livrar livrar o O.J. Simpson da cadeia. Esse episódio... Caramba, eu achando que ela tinha feito alguma coisa, sei lá, muito grande, mas não, tudo era... Se eu fosse o pai dela que tivesse feito Instagram, pronto, o pai dela que seria o cara lá. Foi consequência, né?
uma consequência da fama do pai. O pai foi advogado de uma das maiores celebridades. Vamos supor que o Neymar cometesse um crime, entendeu? Era uma coisa dessa proporção. E aí todo mundo fica conhecendo o advogado, entendeu? A gente sabe o nome do advogado do presidente da República, então é normal a gente saber o nome do advogado de uma celebridade, que as pessoas dão mais importância para celebridades do que, às vezes, para o presidente. Então, é normal a gente saber, conhecer. E o mais interessante é que o Robert Kardashian, que era o nome dele, depois que ele ganhou o processo, ele se demonstrou arrependido, sabe? E tentou reverter para condenar o O.J. Simpson, que era amigo dele. É bem legal, porque ele foi do bem, tá? Então, é bem interessante. E assim, eu acho que quem gosta das Kardashian acaba aprendendo probabilidade por causa desse episódio. Um julgamento célebre. Tem julgamentos que a imprensa dá muita destaque, né? Por exemplo, os Nardoni. Todo mundo ouviu falar na época. O caso da Elitse Matsunaga. O caso da Susana von Richthofen. Todo mundo ouviu falar. Esse caso do J. Simpson também ficou famoso, tá? E envolveu probabilidade. Então, o que é probabilidade? Então, vamos lá. O que é probabilidade? Probabilidade é um número. É um número entre 0 e 1. É o número P, tal que o P está entre 0 e 1. Ok? Deu para entender o que é probabilidade? Probabilidade é um número entre 0 e 1. É um número maior que 0 e menor que 1. Certo? Em outras palavras, é um número entre 0% e 100%. Qual é a definição de Kolmogorov sobre probabilidade? A probabilidade de um evento A acontecer é o número de elementos desse conjunto A sobre o número de elementos do espaço amostral onde o A está contido. Tem que prestar muita atenção no que eu defini desde o começo da aula, tá? No começo da aula, eu não falei que A é um subconjunto do espaço amostral? Então, essa é a definição matemática de probabilidade, tá? Essa aqui é a definição de Kolmogorov, tá? Ah, mas eu aprendi que é casos possíveis sobre casos favoráveis. Kolmogorov. Não se escreve assim, tá? Então, vamos lá. Qual é a definição de probabilidade que você aprendeu lá na escola? Você aprendeu o seguinte: casos favoráveis sobre casos possíveis. Essa é uma definição informal que não usa linguagem conjunta, é a definição de Laplace. O Laplace morreu, não tinha inventado ainda os conjuntos, então não dá para ele falar em conjunto. Essa é definição de Laplace. Pierre Simon de Laplace, astrônomo e matemático francês. Deu para entender a definição de Kolmogorov? Como é que funciona? Vamos entender. Tá? Vamos entender na prática o que é uma probabilidade. Ó, vamos lá. Primeira coisa. Vocês sabem o que é um dado honesto e uma moeda honesta? O que é um dado honesto e o que é uma... A moeda honesta é quando ele não tem nenhuma imperfeição dentro dele. Tipo, ele não tem peso nenhum, ele é todo homogêneo, todo bonitinho. Isso. Aí tem a mesma chance para qualquer um dos lados. Então, dado honesto e moeda honesta, tem gente que achou assim, moeda honesta que não foi roubada. Não, tá? Dado honesto e moeda honesta é aquele que tem a mesma probabilidade. O que não é equiprovável é um chamado dado viciado e moeda viciada. Tem um outro nome, esqueci o nome. Alguém lembra? Tem um outro nome que não é viciado, não lembro. Então, você vai falar para mim, mas aí não cai problema
com moeda viciada e dado viciado? Cai, tá? Porque existe um negócio chamado Teorema de Bayes. Bayes é um outro sujeito aí, que ele estuda probabilidade subjetiva, tá? Então, aí existe o dado viciado e a moeda viciada. O dado pode ter uma chance maior de cair um número do que o outro, não pode? E aí eu posso pôr um problema de matemática falando sobre esse dado viciado. Eu ponho uma tabelinha dizendo qual a chance de cair cada face e coloco lá um problema, tá? Eu quero que vocês prestem atenção, antes de eu falar o exemplo, que probabilidade não é assim tão simples, tá? Vai falar, mas é só isso, probabilidade? Isso aqui é muito complicado. Eu estou falando de probabilidade de eventos equiprováveis. Existem coisas mais avançadas sobre probabilidade. Por exemplo, como que você calcula a probabilidade se vai chover ou não? Não dá para usar nem a definição de Kolmogorov, nem a definição de Laplace. Por exemplo, qual a minha chance de, por exemplo, qual a minha chance de ir lá no Tinder e dar match com uma pessoa? Não é uma probabilidade que seja fácil de calcular, tá? E é uma probabilidade subjetiva. Qual a probabilidade do gado ter febre aftosa, tá? Nem sempre. Qual a probabilidade de entrar no avião e morrer, tá? Nem sempre é fácil, tá? Nem sempre é fácil calcular a probabilidade. A gente está falando da probabilidade de eventos equiprováveis. Então, vamos lá. Eu tenho um dado honesto cúbico, tá? E eu quero saber qual a probabilidade de tirar um número par arremessando um dado. Bom, dá para fazer usando casos possíveis, casos favoráveis. Mas eu quero fazer usando Kolmogorov para entender, tá? Então, eu vou complicar aqui para você conseguir entender conceito. O que eu vou fazer é mais complicado. Vocês sabem lá, né? Vocês poderiam fazer por Laplace, tá? Por Laplace seria o seguinte. Quantos são os casos possíveis? Eu arremesso um dado. 6. E quantos são os casos favoráveis? 3. Então, a probabilidade é de 3 sobre 6, 1/2, tá? Só que eu quero uma definição mais matemática disso. Então, vamos fazer a definição de Kolmogorov, que é o que interessa. Qual é o meu espaço amostral aqui? Qual é o meu espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5. Vai de 1 até 6. Isso. Qual é o meu evento A? É o 2, 4 e 6. Certo? Eu quero que entenda o conceito aqui, tá? Então, eu estou focado em entender o conceito. Então, não é para fazer, porque isso aqui fica mais complicado depois, tá? Então, estou falando de conceito. Então, para calcular a probabilidade do evento A acontecer, eu vou pegar o número de elementos. Tem gente que põe o número como um joguinho da velha, tá? Número de elementos é a mesma coisa. Se chama número de elementos. Pode usar o joguinho da velha. Número de elementos desse bichinho aqui e o número de elementos desse bichinho aqui. Número de elementos do espaço amostral, não, ao contrário, né? É A sobre o espaço amostral. Número de elementos de A sobre o número de elementos do espaço amostral. Aqui é 3, aqui é 6. Que vai dar 1/2. Tá? Nota que a probabilidade eu posso escrever de 3 maneiras. Eu posso também escrever 0,5 ou 50%. Tá? Posso escrever 0,5 ou 50%, é tudo a mesma coisa. Tá? Deu para entender a probabilidade dessa forma teórica aqui? Isso só funciona em espaços amostrais equiprováveis. Se o espaço amostral não for equiprovável, você pode usar Bayes ou outras coisas, tá? Então, essa é a definição de probabilidade para espaços amostrais equiprováveis. Ou seja, que se você fizer várias vezes o experimento, vai dar a mesma frequência relativa todos os eventos se você fizer muitas vezes, tá? Ok? Tem experimentos muito interessantes. Agora, eu quero mostrar um experimento bem interessante. Tá? Eu não vou redigir o texto, não. Não, vou sim. Ó. Ao arremessar 2 dados,
Qual é a probabilidade de sair uma soma 7? Gente, Vamos lá. Qual é a maior soma Vai ser possível? um sexto, né? Hã? Um sexto, né? Um sexto? Vamos lá. Vamos pensar da seguinte maneira. Não me corrijam, por favor, quem já sabe, tá? Quais são as probabilidades de sair? Quais somas são possíveis arremessando 2 dados? 1 com 6, 2 com 5. Não. Você não vai fazer todos. Qual o menor valor, qual o maior valor? Ah, tá. Sei lá, 12 e 2. São 3 somas só? Não, 36. Só 3 somas se eu jogar 2 dados? 36. São 36 possibilidades. Não, calma. Vamos lá. Se eu jogar 2 dados, qual é o menor resultado que eu posso tirar? Eu joguei 2 dados aqui. Qual é o menor resultado que eu posso tirar? 2. Né? E qual é o maior resultado que eu posso tirar? 12. Então pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mesmo. Então o evento é sair 7. Então a probabilidade é de 1 em 11. Tá certo isso ou tá errado? Tá errado. Não vai ter ainda. Ou melhor, sei lá, eu não sei. Ó, eu vou só adiantar para vocês. O espaço amostral tá correto e o evento também tá certo. Por que que tá errado? Eu vou afirmar, tá errado. Não é essa a probabilidade. Porque tá errado. Por quê? Quem sabe me dizer por que isso aqui tá errado? Não é por isso. Por isso que eu falo, vocês precisam prestar atenção na teoria. O que eu falei da teoria? Quando que vale essa fórmula? Eu acabei de falar, falei 5 vezes. Quando for um espaço amostral equiprovável. Exatamente. Esse espaço amostral não é equiprovável. Por quê? Qual a possibilidade de sair 2? Se num dado sai 1 e no outro dado sai 1. Agora, qual a probabilidade de sair 8? Várias. Se sair 2, se sair 3 e 5, deu 8, certo? Se sair 2 e 4 e 6, deu 8, tá? Deixa eu simplificar. Em lugar de desenhar o dado, eu vou fazer o seguinte, ó. Para sair 2, tem uma possibilidade só. Sai 1 no primeiro dado e 1 no segundo dado. Para sair 8, sair 2 e 6, 3 e 5, 4 e 4, 6 e 2, que é diferente de 2 e 6, e 5 e 3. Então, eu tenho 5 vezes mais chance de sair 8 do que sair 2. Então, esse espaço amostral está correto, mas ele não é equiprovável. Perceberam um detalhe que vocês têm que prestar atenção quando vocês estão analisando probabilidade? Você tem que ver se o espaço amostral é equiprovável. Esse espaço não é equiprovável. Então, não posso fazer isso. O que eu vou fazer é o seguinte. Vamos lá. Quantos elementos tem o meu espaço amostral equiprovável? Eu vou fazer os pares ordenados. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. 2, 1, 2, 2 e continuo. Continuo 3, continuo 4, continuo 5, 6, 1, 6, 2, continuo até o 6, 6. Certo? Ah, Otávio, na prova eu posso rabiscar assim? Pode, tem um jeito de você rabiscar e não escrever tudo. Então, esse espaço amostral é equiprovável, concorda comigo? Concorda que esse espaço amostral aqui é equiprovável? Sim. Qual é o evento A? Sair 7. 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4,
4 e 3, que é diferente, 3 e 4, você sabe, é um par ordenado. Era isso que eu ia perguntar. Você vai considerar também a volta, tipo, Sim, o contrário? porque tem que considerar, né? Porque os dados são diferentes. Então, são 2 dados, então não pode misturar. Então, agora sim, eu tenho espaço a mostrar o equiprovável. Então, a probabilidade de sair o A é o número de elementos do A sobre o número de elementos do espaço amostral. Então, o evento eu tenho 6 elementos para um total de 36 espaço amostral. Então, a probabilidade é de 1/6. Não precisa escrever o espaço amostral toda vez, mas você tem que pensar nisso. Eu tenho espaço amostral equiprovável, pego o evento, se o espaço amostral é equiprovável, o evento é equiprovável, óbvio. E coloco o número de elementos do evento e o número de elementos do espaço amostral. Deu para entender isso? Sim. Tá. Até agora, ok? Tem uma aula que eu dou sobre arremesso de 2 dados, tá? A probabilidade é legal e isso é um negócio bem parecido com o triângulo de Pascal, tá? Então, vocês depois dão uma olhada nisso. Não vou conseguir fazer na aula de hoje, tá certo? Eu quero falar agora 3 conceitos muito importantes. Pelo amor de Deus, não deixei espaço. Que raiva. Então, vamos lá. Vamos mudar o espaço amostral, tá? Meu espaço amostral... Não vou mudar ainda não, porque senão vai ficar mais difícil. Não precisa ser só dado, tá, galera? Pelo amor de Deus. Tem gente que vai falar para mim, o Otávio ensinou sobre dado. Pode ser qualquer coisa aqui, tá? Pode ser, eu tenho os 89 gatos da Paula. Eu vou sortear um. Eu vou sortear um gato angorá, certo? Qual a probabilidade de eu sortear um gato siamês, certo? Então, por exemplo, o Lipe tem 89 passarinhos. Qual a probabilidade de eu sortear uma calopsita? Entendeu? Então, é uma coisa, certo? Agora, considera o seguinte evento. Qual é a probabilidade de arremessar um dado e sair o número 7? Então, qual a probabilidade de arremessar um dado cúbico? É um dado cúbico, né? Se não for um dado octaédrico, beleza. Sai um dado cúbico, numerado de 1 a 6, e sair o número 7. Qual é a probabilidade? 0, porque não tem o número 7. Bom, primeiro que eu não posso falar que o evento é 7. O evento é um conjunto vazio, tá? Porque o evento tem que ser subconjunto do espaço amostral, tá? Nesse caso, a probabilidade do evento A é o número de elementos do A sobre o número de elementos do espaço amostral. Tem que tomar muito cuidado que no evento só pode ter o que for subconjunto. Não pode ter elemento estranho. Lembra que subconjunto não pode. 7 não está contido no espaço amostral. Então, não pode ser não é o evento. Tá? O evento aqui é vazio. Então, o número de elementos do A é 0 sobre 6, que é 0. A probabilidade é 0. Esse evento tem um nome, quem sabe? Como que chama esse evento? Quando o evento é um conjunto vazio, ele tem um nome. Ele é chamado de evento... Evento o quê? Vazio? Não, vazio não. Evento nulo? Não. Quem sabe? Evento impossível? Exatamente. Cara. Quando o evento é um conjunto vazio, ele é chamado de evento impossível. Agora, e se a probabilidade for o seguinte? Qual a probabilidade de arremessar um dado e sair um número natural? Ora, o espaço amostral aqui... Nossa, ficou horrível. O espaço amostral não é o Lula molusco, tá? Espaço amostral. Qual é o meu evento? É o próprio espaço amostral, concorda? Sim. Então, a probabilidade de sair o número natural
é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Então, é 6 sobre 6, que é 1. Certo? Todo o número do dado é um número natural. Então, veja, no geral não está saindo não, pessoal. Sai 1, 2, vocês já estão saindo. Tem 35 pessoas, não passou nenhum momento de 37. No geral não está saindo não. E toda aula é assim, um entra, outro sai, um entra, outro sai. Tá? Então, veja. Você concorda que aqui o evento é igual ao espaço amostral? Qual é o... Como chama um evento que é igual ao espaço amostral? Evento o quê? Quem sabe? Evento. Não. Possível não. Evento. Fala uma letra aí, ó. Fala uma letra. Fala uma letra. A, não. E, sim. D, não. O, sim. Evento certo. Então, o que é um evento? Esse negócio da forca só funciona em aula presencial, tá? Quem assistiu a aula presencial mesmo sabe que a forca na aula presencial é uma beleza. Na online ela não dá certo. Quando o aluno sabe um termo, eu faço a forca, os alunos adoram. E também os prêmios que eu dou na aula, para quem acerta. Por exemplo, eu dou prêmios super legais como esse daqui. Um negocinho de máscara, sabe? Então eu dou uns prêmios. Um copo descartável usado com cheirinho de café, entendeu? Então é bem legal quando eu tô fazendo. Eu sorteio um folder das Casas Carneiro. Então, beleza. Então, vamos lá. Agora, uma outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Eu quero a probabilidade de sair um número par. O evento é esse, certo? 2, 4 e 6. Agora eu vou pôr o seguinte: a probabilidade de sair um número não par. Eu podia falar ímpar? Sim, mas eu quero generalizar. O número não par. Qual é a probabilidade de ser um número não par? Chamar de B. Qual que é? 3, 5 e 6. É meu evento, certo? Então, o evento aqui, esse evento aqui é o A. Eu vou mudar para ficar mais fácil. Peraí, não vai adiantar nada. O professor, mas o 6 é par, pô. Não, é 1, 3 e 5. Mas eu vou mudar, sair um número múltiplo de 3, só para ficar mais fácil. Um número múltiplo de 3 e um número não múltiplo de 3. Múltiplo de 3 é só o 3 e o 6. E não múltiplo de 3 é 1, 2, 4 e 5. O espaço amostral é 6, então a probabilidade aqui é 2 sextos. E a probabilidade aqui é 4 sextos. Ou seja, 1 terço. E aqui 2 terços. Certo? Então, presta atenção no que eu vou falar. Tá? O A e o B, a diferença foi o não, concorda? Então, eu posso dizer que o B é o evento complementar do A. Então, isso é chamado de evento complementar. Tá? Quando eu somo eventos complementares, a probabilidade do A mais a probabilidade do B é igual a 1. Tá? Quando eu somo eventos complementares, a probabilidade é 1. Então, se eu tenho a probabilidade P de uma coisa acontecer, a probabilidade da coisa não acontecer é 1 menos P. Certo? Deu para entender? Vamos supor que eu tenho a probabilidade de ganhar da Paula P no Otelo.
A probabilidade que eu tenho de perder na Paula no Otelo é 1 menos P. Vamos supor que a probabilidade de eu ganhar da Paula no Otelo seja de 40%. Qual a probabilidade de eu perder da Paula? 60%. Deu para entender isso? Sim. A soma é 100%, né? A soma de eventos complementares é 100%. Ok? Deu para entender o que são esse conceito? Ele é muito importante. A probabilidade de uma coisa não acontecer é 100% menos aquilo. Tá? Então, essas 3 propriedades são importantes. O que é um evento certo, o que é um evento impossível e o que é um evento complementar. Quero falar outra coisa para vocês também que é importante sobre esse assunto. Tem outros conceitos também que eu não vou falar. Por exemplo, o que é um evento independente. Tá? Isso é mais complicado, precisava de uma outra aula só sobre independência de evento. Tem evento que depende de outro evento, certo? Não, isso funciona para qualquer caso, tá? Essa propriedade que eu falei agora funciona em qualquer caso, Matheus. Independente de ser equiprovável ou não, tá? Então, a independência de eventos é uma coisa assim. Se eu já sei que o que eu escolhi é uma coisa, será que essa coisa interfere na outra? Tá, eu vou sortear uma pessoa para perguntar para ela as opções políticas dela. Eu sorteei uma pessoa do Movimento Sem Terra. Você concorda que isso afeta a minha outra pergunta sobre a opção política? Agora, vamos supor que eu sorteei uma pessoa e eu vou perguntar para ela sobre um assunto que não interfere nada, tá? Essa pergunta que não interfere nada é um evento independente. Por exemplo, arremessar um dado e depois arremessar outro dado. O primeiro que saiu não interfere no segundo, tá? Então, existem os eventos independentes, que é um assunto muito complicado. Não vou explicar agora, tá? Por isso que hoje eu não vou falar do Monty Hall, tá? Só vou citar o que é, tá? Então, é um evento... Não é um evento independente. Outra coisa que eu não vou falar também agora é sobre o que são eventos mutuamente exclusivos. Tá? Existe o chamado evento mutuamente exclusivo. Deixa eu pensar o que mais que eu tenho que falar. Seguinte, eu esqueci de falar uma coisa. Um bom exemplo para entender uma coisa... Depois eu falo, Matheus. Uma coisa bem interessante para entender é o seguinte. Presta atenção no que eu vou falar. Vocês não ouviram falar? Segundo o matemático Oswald de Souza, o Fluminense tem 98% de chance de ser rebaixado. Eu estou falando do Fluminense porque teve um campeonato que o Fluminense tinha 98% de chance de ser rebaixado e ele foi para a segunda fase. O que significa esse 98% de chance? Eles fizeram uma conta sem levar em consideração a força dos adversários do Fluminense. O Fluminense tinha 98% de chance de ser rebaixado, mas os times que iam jogar depois interferiram. Então, por exemplo, o Fluminense já tinha jogado com o Corinthians, com o São Paulo, Palmeiras, com o Flamengo, e o Fluminense já tinha jogado com esses times. Mas, por exemplo, o Corinthians não tinha jogado com o Palmeiras ainda. E o Fluminense pegou depois o Bangu e o Criciúma. Então, não dá para você analisar, para você pensar que a chance do Fluminense ganhar do Bangu é a mesma do Fluminense ganhar do Corinthians. Tá? Então, quando você fala em porcentagem lá, você está falando de uma porcentagem que ela não leva em conta fatores subjetivos como a força do adversário. Entende o que eu estou falando? Outra coisa. Eu, Otávio, vamos supor que eu case com uma mulher morena e tenho um filho com ela. E esse filho nasceu de olhos azuis.
eu tenho olho castanho, a minha namorada, vamos supor que tenha olho castanho, e nosso filho nasce de olho azul. Isso é possível? Isso é possível. Minha mãe tem olho azul. Minha mãe tem olho verde, quase azul. Minha avó tinha olho azul. Vamos supor que os pais da minha namorada também têm olhos azuis. Não percebe? Em genética, se estuda a probabilidade. Em genética, em biologia, estuda muito probabilidade. Inclusive coisas bem avançadas. Não é tão simples nem tão difícil calcular qual seria a probabilidade de eu ter um filho de olhos azuis. E eu fiz as contas, esse valor pode ser de 12,5% a 25% se eu casar com uma mulher de olhos castanhos, que o pai e a mãe dela tenham olhos azuis. O pai, um dos pais tem olhos azuis. Eu já fiz essa conta aí, nem lembro como que é. Então, em genética, você estuda a probabilidade. Essa probabilidade, por exemplo, é bem mais complicada do que a gente possa arremessar, tá? Agora eu quero falar dois assuntos bem interessantes com vocês, que é o seguinte. Vamos lá. É uma história muito legal, só que essa é mais fácil de contar na sala. É o seguinte. Como arrumar uma namorada pelo horário dos trens do subúrbio, tá? Vamos fazer uma brincadeira aqui que é muito legal. Vamos supor que o Lipe tem duas namoradas. Tá? O Lipe tem duas namoradas. Uma das namoradas do Lipe mora em Maceió. Você mora onde, Lipe? Em Arapiraca ou em Coruripe? Coruripe. Tá, então ele tem uma em Maceió e ele tem uma outra namorada. Vamos pôr uma cidade em Recife. Não, Recife é longe. Fala uma cidade aí de Alagoas que é perto de Maceió. Coruripe é perto de Maceió, né? É, sei lá. Pindorama. O Lipe tem uma namorada em Maceió e tem uma namorada em Maceió. Essa namorada em Maceió chama Joana e essa namorada em Pindorama chama Raimunda. Certo? Então, só que o Lipe é bem sem vergonha. Ele namorava as duas. Escondido, né? A Joana não sabia da Raimunda, a Raimunda não sabia da Joana, e ele encontrava escondido. Como é época do coronavírus, uma não sabia da outra, ele não ia em público, entendeu? Ele ia de vez em quando na casa de uma, de vez em quando na casa da outra, e tal. Só que o Lipe não tinha muita noção, começou a postar foto no Instagram, e uma namorada comentou, outra comentou, ele foi pego. A Joana ficou sabendo da Raimunda, a Raimunda ficou sabendo da Joana, e foi uma tristeza, um chororô. Elas ficaram desesperadas, elas gostavam muito do Lipe, e elas queriam continuar namorando o Lipe. Falou, por favor, fica comigo. Aí, não teve jeito. Então, o que elas combinaram para decidir? Vamos fazer o seguinte, elas falaram para o Lipe. Lipe, vamos combinar? O acaso vai decidir qual de nós duas que você vai ficar. Tem um ônibus lá na rodoviária de Coruripe que todo dia sai para Maceió. E tem outro ônibus que todo dia sai para Pindorama. E é mais legal. Tem 24 horários para Maceió e 24 horários para Pindorama. 24 horários para Maceió, 24 horários para Pindorama. O que o Lipe vai fazer? Sem olhar no relógio, o Lipe não sabe os horários dos ônibus, e o Lipe é um cara honesto. Elas decidiram uma decisão salomônica, sabe? Cortar a criança do meio. Salomônicas. Pensaram um negócio assim, uma decisão equânime. O Lipe, sem olhar no relógio, porque ele não usa relógio,
tá? O celular dele está com a pilha estragada, não tem GPS, ele usa um Nokia 5120 e ele não sabe, ele usava já ele cometeu a gafe de pôr a foto no Instagram e falou, agora eu vou usar meu Nokia 5120 só para receber ligação, não sei horário. Então, o que o Lipe faz? Todo dia ele vai até a rodoviária e pega o primeiro ônibus que tem. Se o primeiro ônibus vai para Maceió, ele fica lá com a Joana. Se o primeiro ônibus for para Pindorama, ele vai encontrar a Raimunda. Entenderam a lógica? Tá? Parece justo, não concorda? Se o ônibus vai para Maceió, beleza. E deixa o acaso decidir. Depois de um mês, ele percebeu que a sorte não beneficiou muito a Raimunda, não. Ele foi só 3 vezes na casa da Raimunda. E ele foi 27 vezes na casa da Joana. Ele falou, destino decidiu com que eu ficasse com a Joana. E ele falou, sinto muito, Raimunda. As forças do universo contribuíram que eu fosse para casa da Joana. Beijos, me liga. E acabou. E ficou com a Joana. Casou, teve filhinhos, criaram passarinhos de todas as raças possíveis, tá? Criaram até um avestruz no quintal, certo? Um avestruz, uma ema, uma siriema, uma garça, importaram umas aves da África, da Ásia, da Oceania e começaram a viver lá junto. Tiveram uns filhinhos, também colecionava passarinho. E ele falou, vou ficar com a Joana, beleza. Aí ele falou assim, Joana, você fez algum feitiço para ficar comigo? Porque eu não entendi, porque eu fui tantas vezes para lá. Era uma coisa justa, não é? Tinha 50% de chance de ir para Maceió e 50% de ir para a casa da Raimunda lá em Pindorama. Por que eu acabei indo só para cá? Aí a Joana contou o segredo. Não, Lipe, eu te enganei. Enganei aquela sem vergonha daquela regateira da Raimunda. Eu fui lá e percebi que os horários de ônibus para Maceió eram sempre 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas e assim o dia inteiro. Enquanto para Pindorama era 5h55, 6h55, 7h55, 8h55, 9h55, 10h55 e assim por diante. Vocês entenderam por que ele foi mais vezes para a casa da Joana? Qual era a probabilidade? Aqui parece que é 50-50, né? Mas qual é a probabilidade que ele tinha de ir para casa de cada uma, de verdade? Qual que era? Vamos lá. Pensa nas horas. Em que horário que ele teria que chegar aqui para ele ir para Maceió? Quais são os horários que ele tinha que chegar aí? Não, quais são os horários que ele tinha que chegar para chegar em Maceió? Você concorda que se ele chegar 6h05, 6h06, das 6h06, se ele chegar... Não, peraí, eu falei errado, é o contrário. Senão deu errado aqui. Peraí, tá errado. É 5h05, 6h05, 7h05, 8h05, 9h05, 11h05. É isso? Peraí. Você concorda que se ele chegar das 6h06 até... Das 6h06 até as 7 horas, ele vai para Maceió? Concorda? Concorda comigo? Então ele tem 50 horários, 55 horários possíveis para ir para Maceió. Já para ir para Pindorama, ele teria que chegar entre
às 6h01 e 6h05. Ele tem só 5 minutos, aqui 55 minutos, não é hora, para chegar. Então ele tem 11 vezes mais chance de ir para Maceió do que para cá. Entenderam o raciocínio? Vocês entenderam o raciocínio? A probabilidade não é equiprovável, não é 50-50. Ele tem que pensar no horário. E ele pensou na quantidade de ônibus. E não é a quantidade de ônibus, é o horário. Isso aqui mostra que você tem que selecionar o espaço amostral correto. Não, olha aqui, Guilherme. Pensa no horário, tá? Vamos lá. Eu tenho uma hora fechada, tá? Eu tenho uma hora fechada. Aqui é 6 horas e aqui é 7 horas. Aqui saiu um ônibus para Maceió. Aqui também, né? 6h05 sai o ônibus para Pindorama. Se ele chegar nesse intervalo aqui, ele vai ter que pegar qual ônibus? Se ele chegar nesse intervalo aqui. O de Pindorama. Ele vai voltar no tempo? Vai pegar um DeLorean e viajar no tempo? De Maceió. Ele vai no de Maceió, né? Porque o de Pindorama já foi. Certo? Ele não vai esperar o ônibus passar. E se ele chegar nesse intervalo aqui, ele vai para onde? Pra Pindorama. Então ele tem 55 minutos de possibilidade de ir Maceió e 5 minutos possível de ir para Pindorama. Certo? Então a probabilidade de ir para um horário, para uma é 11 vezes maior do que ir para outra. Certo? Por causa desse intervalo. Tem um texto que eu coloquei aqui que é bem legal, tá? Sobre esse assunto, tá? Que é um texto da RPM, depois vocês lêem, é bem legal, que tá lá no arquivo que eu já mandei, ó. Como escolher a namorada pelos horários do trem do subúrbio. João amava Lúcia, que amava João. Só que João, além de amar Lúcia, também amava Letícia e tentava namorar as duas ao mesmo tempo. Durante a semana até que dava, mas quando chegava o sábado à noite era terrível. As duas queriam João e esse não possuía o dom da presença ao mesmo tempo em 2 lugares. Assim, alternadamente, ou Letícia ou Lúcia ficavam sem sair com João, nos embalos de sábado à noite. Honesto, interrogação, João decidiu contar a Lúcia a existência de Letícia e a Letícia sobre Lúcia. Claro que houve choros e lamúrias de todos os lados. E João continuou dividido, sem saber como escolher entre as duas. Aqui um detalhe, João morava próximo, aí vocês lêem o resto do texto. Tá? Eu quero falar agora sobre coincidência de aniversário. Tá? Vamos lá. Eu preciso que todos colaborem. Se um não falar, me prejudica o raciocínio. Tá? Eu não dá para ver, são 37. Se alguns de vocês falhar, não dá certo. Eu quero saber quem nasceu em janeiro. Escreve aí no chat o dia de janeiro que nasceu. Quem faz aniversário em janeiro. Já fica todo mundo preparado para não demorar. Tem que ser rápido, objetivo, tá? Então, 6. Quem mais? Pessoal, rápido. Já coloca aí quem nasceu em janeiro. 19. Quem mais? Quem nasceu em fevereiro? Quem mais? Quem perder a hora pode falar depois. Quem nasceu em março? Quem nasceu em abril? Já achei uma coincidência de aniversário. 3 de abril. Aí, ó. Eu falo que tem mais de 50%. O Cauã e a Bruna já é uma coincidência de aniversário. Tá? Eu falei que tem mais de 50% de chance de acontecer. Quem nasceu em maio?
Vou achar, pode ser que tenha mais. Isso é muito provável de acontecer, tá? Quem mais nasceu em maio? Quem nasceu em junho? Peraí. Quem nasceu em julho? Perdi algum de julho, pessoal? E de junho? Não sei se eu perdi algum. Quem nasceu em agosto? Eu vou falar para vocês que eu já achei 7 coincidências de aniversário numa mesma sala. Quem nasceu em setembro? Quem nasceu em outubro? Só o Eric? Uai, os pais de vocês não pulavam carnaval? Brincando, por brincando. Rapaz, tá professor. Quem nasceu em novembro? Só deu uma coincidência de aniversário, que chato. Quem nasceu em dezembro? Só uma, muito chato isso. Só uma coincidência de aniversário. Vocês falaram, duvido, mas olha, existe mais de 50% de chance de ter 2 pessoas que fazem aniversário se você tiver um grupo de 23 pessoas, tá? Com 23 pessoas, é mais fácil ter uma coincidência de aniversário ou não. Como tinha 36, e não sei se todos responderam, era certeza que ia ter uma coincidência de aniversário, porque a chance aqui é de mais de 90% de chance de ter uma coincidência de aniversário, como teve o Cauã e a Bruna. Essa explicação ela é mais complicada, tá? Eu teria que usar uma análise de combinatória mais complicada. E é contraintuitivo. O que é contraintuitivo? A intuição nos fala outra coisa, tá? Então a gente acha, ai, que coincidência, na minha sala tem alguém que faz aniversário no mesmo dia que eu. Não é coincidência, tá? Isso é muito provável de acontecer, tá? E a probabilidade mostra por quê. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para ter certeza absoluta que 2 fazem aniversário no mesmo dia, tem que ter 367 pessoas, concorda? Se tiver 367%, é 100% de chance de ter 2 que fazem aniversário no mesmo dia. Se não tiver 367, eu não posso garantir. Mas, ó, se eu fosse analisar dias sucessivos, olha aqui, ó. 2 pessoas em dias seguidos. Tem mais, quer ver? Ó. Tem eu e a Rita ali, dia 8 e dia 7 de agosto. Você e a Rita Lee? Sim. A Rita Lee. A Rita Lee e o Lipe, entendeu? Então, tem muitas... não é coincidência, tá? Vocês podem pesquisar na internet sobre coincidência e aniversário. Você sabia que eu ia na secretaria da escola e já pegava a lista de chamada para olhar quais eram as coincidências de aniversário, chegava na sala prontinho. Agora eu quero ver se vocês vão escapar. Pessoal, vamos passar para um outro módulo agora, tá? Agora é divisão de polinômios, é? Isso, divisão de polinômios. E... Bem rapidamente, esse módulo eu vou fazer só